Amados, a nossa série de mensagens, Luz na Mente, Fogo no Coração, traz a ideia de que para experimentarmos um verdadeiro avivamento espiritual, é necessário luz na mente, ou seja, conhecimento da vontade de Deus, da palavra de Deus, conhecimento teológico, conhecimento da sã doutrina. Mas não basta o conhecimento profundo das Escrituras, é necessário ter o coração aquecido, é necessário piedade, é necessário intimidade com o Senhor, vida com Deus. Essas duas coisas juntos, aí sim, nós iremos viver um verdadeiro avivamento. E nós temos falado sobre isso aqui aos domingos. Se você não acompanhou as mensagens anteriores, pode procurar no nosso canal do YouTube, que está tudo lá. E hoje o tema da nossa mensagem é fome da palavra de Deus. No domingo passado, nós já falamos sobre a importância da palavra de Deus, como é essencial a gente ter um compromisso profundo com a palavra de Deus, e hoje nós iremos continuar falando da importância da palavra de Deus com o tema fome da palavra de Deus. E para isso, eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia em Neemias capítulo 8, e nós faremos a leitura do versículo 1 ao versículo 12. Então, abra a sua Bíblia, e é muito importante que você permaneça com a sua Bíblia aberta até o final da exposição da palavra de Deus. Neemias, ainda estou escutando as folhas virando ainda. Neemias, capítulo 8, verso 1 a verso 12. O texto diz assim: acompanha atentamente essa narrativa, tenta entender aí o que o texto está dizendo. Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês. Leu no livro, diante da praça, que está à fronteira, à porta das águas, desde a alva até ao meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira, que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias, Maazéias, e à esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo-o ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações, de maneira que entendessem o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo lhe disseram:
esse dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao Senhor, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque esse dia é santo, e não estejais contristados. Então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Amém. Feche seus olhos mais uma vez. Pai amado, nós cremos verdadeiramente que essa é a Tua palavra, viva, eficaz, inerrante, nossa única regra de fé e de prática. E nós suplicamos ao Senhor nessa hora a Tua intervenção, Pai, porque, ó Deus, eu não tenho nenhum poder de persuadir, em nós nada temos, a nossa única esperança é que o Senhor fale conosco, Pai. É a Tua voz que nós precisamos e desejamos ouvir nessa noite. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Meu amado, a fome é um desejo fisiológico do homem. A fome é a sensação pela qual o corpo percebe que necessita de alimento para se manter vivo. E Deus usou a fome humana de forma pedagógica. Ele usou a fome humana para ensinar sobre a fome espiritual. E Ele nos ensinou que é a Bíblia, o alimento que vai saciar essa fome espiritual. Quero citar aqui um texto bíblico lá de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Não precisa abrir a sua Bíblia, vai ser projetado aqui no telão. Veja o que esse texto diz: Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais conheciam. Por que Deus fez isso? Para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Amado irmão, o nosso Deus, nessa ocasião aqui no deserto, quando o povo foi alimentado com o maná, o nosso Deus, Ele ensinou essa verdade para o seu povo, a verdade de que, mais do que o pão que perece, nós precisamos desesperadamente de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amados irmãos, avivamento, portanto, é fome espiritual, é fome pela palavra de Deus, e somente Deus pode produzir essa fome em nosso coração. Eu quero te mostrar mais um texto, vai ser projetado ali, Amós, capítulo 8, versículo 11, o texto diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor, que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Deus está dizendo através do profeta que enviaria uma fome, uma sede espiritual. As pessoas ficariam desejosas de ouvir a palavra de Deus. E esse texto de Neemias que nós acabamos de ler, no capítulo 8, trata desse assunto. E nós vamos meditar nesse tema, fome da palavra de Deus, à luz desse texto. E para que a gente destaque algumas lições aqui, precisamos entender um pouco o contexto. Amado,
Nós sabemos que os livros de Esdras, Neemias e Esther, esses livros narram a história da restauração de Israel após os 70 anos do cativeiro babilônico. Então nós lemos nesses livros sobre a reconstrução do templo, nós lemos nesses livros sobre a reconstrução das muralhas de Jerusalém, e nós lemos nesses livros sobre a restauração espiritual do povo de Deus, depois desse período, depois desses 70 anos no cativeiro da Babilônia. E nós sabemos que essa restauração espiritual foi a boa mão de Deus, e nós podemos com toda certeza chamar essa restauração, Deus restaurou o povo em todos os sentidos, e também restaurou a espiritualidade de Israel. Nós podemos chamar essa restauração de um grande avivamento espiritual que o Senhor produziu ali no seu povo. Meu amado, não há avivamento sem reforma e sem retorno à palavra de Deus. Deus usa a sua palavra para produzir arrependimento, para produzir confissão de pecados, para produzir mudança de vida. Os irmãos que estavam aqui na primeira mensagem da série vão lembrar que a gente estudou na condicional, a condicional que o Senhor colocou para realizar o avivamento, quando Ele disse: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então, depois disso, eu ouvirei dos céus, eu perdoarei e sararei a sua terra. E queridos, é a palavra de Deus que produz isso no coração do homem. É a palavra de Deus que leva o homem a se humilhar diante de Deus, arrependido dos seus pecados, com a boca no pó, confessando os seus pecados e buscando a mudança de vida. É a palavra de Deus que faz isso no coração do homem. Portanto, não há avivamento sem um retorno à palavra de Deus. E esse texto aqui de Neemias, no capítulo 8, nos mostra o que acontece quando o povo tem fome da palavra de Deus, e quando essa fome ela é saciada. Por isso o nosso tema é fome pela palavra de Deus, e nós iremos olhar aqui 3 lições. Primeira coisa que nós enxergamos nesse texto é exatamente a fome pela palavra, é exatamente o desejo pela palavra de Deus. Então, em primeiro lugar, veremos aqui o desejo pela palavra. Irmãos, eu estou rouco desde sexta-feira. Vai orando por mim aí, para minha voz não falhar. Qualquer coisa, se falhar no meio do caminho, eu vou pedir o Felipe para concluir o sermão aqui, hein, Felipe? Desejo pela palavra. Volte seus olhos para o versículo 1. Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem, na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras o escriba que trouxessem o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês. Meu amado irmão, a gente vê aqui que todo o povo se ajuntou com um objetivo específico: ouvir a palavra de Deus. Eles estavam ávidos pela palavra de Deus, e veja, eles se dirigem a Esdras. Esdras era sacerdote, escriba, ele era um especialista no ensino da palavra de Deus, era um homem que buscava, que obedecia e que ensinava a palavra de Deus, era um homem erudito e ao mesmo tempo era piedoso, tinha vida com Deus, era um homem que conhecia a teoria, mas que também praticava a palavra de Deus. É um homem que nós podemos dizer que tinha luz na mente, conhecimento da palavra, tinha fogo no coração, piedade, relacionamento com Deus. Que bênção,
poder ter alguém assim para nos ensinar a palavra de Deus. E o povo se dirige à pessoa certa, o povo se dirige a Esdras, para que ele trouxesse a palavra, o livro da lei de Moisés. E o que ele fez? O início do versículo 2: Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação. Querido, esse verbo trouxe aqui no texto denota um ato de pressa, de rapidez em atender o pedido do povo. Ele imediatamente trouxe a palavra. Você já ouviu a expressão: quem tem fome tem pressa? Se o povo reuniu e pediu, falou: nós queremos ouvir a palavra de Deus, ele se apressou em trazer o livro da lei de Moisés. Agora veja, algo interessante aqui no texto é que o povo se reuniu na praça, desejoso de ouvir a palavra, mas não foi Neemias que convocou o povo, não foi Esdras que convocou o povo, não foram os líderes que insistiram: gente, vem ouvir a palavra, vem aqui que nós vamos ensinar a palavra. Não, foi uma iniciativa do próprio povo. O povo se reuniu e o povo pediu para Esdras que trouxesse o livro da lei. Portanto, esse ajuntamento foi um mover de Deus que abriu o apetite espiritual do seu povo para ouvir a Escritura Sagrada. Significa dizer, meu amado irmão, que o povo estava com fome de Deus e da palavra de Deus. O povo não estava com fome de religião, eles não estavam com fome de bênçãos, eles não estavam com fome de prosperidade material, eles não estavam com fome de celebridade gospel ou de shows pirotécnicos. Não, eles estavam com fome da palavra de Deus. Eles se ajuntaram ali com uma finalidade: ouvir a palavra de Deus. Esdras, está aqui todo mundo junto, nós queremos entender a lei de Deus. Traz o livro da lei de Moisés, lê para a gente, ensina para a gente. Meu amado irmão, avivamento espiritual não tem a ver com histeria emocional coletiva, não tem a ver com gritaria, com confusão, com pessoas perdendo o sentido e atribuindo essas coisas ao mover do Espírito. Não, em um verdadeiro avivamento o povo tem fome e sede da palavra de Deus. Em um verdadeiro avivamento o povo se reúne, não com vontade de viver uma experiência de êxtase emocional, mas o desejo do povo é ouvir a voz de Deus e ter a fome de Deus saciada pela palavra de Deus. Essa é uma evidência de um avivamento espiritual. Posso dizer que aqui se cumpriu a palavra de Amós, no texto que eu citei aqui, quando ele disse: eis que vem dias, diz o Senhor, que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. É o próprio Deus quem desperta o desejo no coração do povo. Essa é uma evidência do avivamento espiritual. Não tem a ver com emocionalismo raso e sem sentido, mas tem a ver com um povo sedento por Deus, buscando a Deus, desejoso de conhecer a Deus com profundidade. O apóstolo Pedro, em sua primeira carta, ele disse algo interessante. Ele disse assim: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Meu amado, esse texto é muito precioso. Certamente você já me ouviu citar esse texto em outros momentos. Paulo está ordenando aqui desejar o puro leite da palavra. A palavra de Deus é descrita aqui como o genuíno leite espiritual, ou seja, é um leite que não está corrompido, não está adulterado. É como o leite que procede do seio de uma mãe, é puro. É o melhor alimento para o desenvolvimento da criança. É direto ali na fonte. Mas infelizmente, muitos abandonaram o leite espiritual da palavra
e passaram a se alimentar de outros alimentos que não satisfazem, substituíram o leite puro da palavra por outras coisas, por outras práticas estranhas às Escrituras Sagradas. Mas quando há um avivamento espiritual verdadeiro, o Espírito Santo de Deus restaura no povo de Deus a fome pelo genuíno leite espiritual, a fome da palavra de Deus. Eu já citei aqui um avivamento que aconteceu em 1966, através do reverendo Erlo Stings. E no seu livro relatando esse avivamento, são muitas coisas que ele relata, mas ele diz algo interessante. Depois de 12 anos pregando o evangelho, sem resultados, as pessoas não acreditavam, as pessoas não queriam saber de Deus, mas quando finalmente Deus abriu os céus, derramou o seu Espírito e começou a acontecer um avivamento naquele lugar, ele relata em seu livro que as pessoas começavam a procurá-lo. Deus colocou fome de Deus no coração das pessoas, e o ministério dele era na África do Sul, entre um povo chamado Zulu, onde o povo era envolvido com feitiçarias e coisas desse tipo. Feiticeiros saíam de longe, batiam na casa do pastor e diziam: eu sou um pecador, eu preciso de Jesus, me ensina sobre o seu Deus. Fome da palavra de Deus é o que acontece quando há um genuíno avivamento espiritual. Meu amado irmão, eu quero desafiar você a orar para que o Senhor coloque essa fome em nosso coração, para que sejamos uma igreja sedenta pela palavra de Deus, desejosa de conhecer com mais profundidade a palavra do Senhor. Mas em segundo lugar, meus irmãos, a gente percebe aqui a alimentação espiritual pela palavra. Então, a fome pela palavra, e o povo que estava com fome foi alimentado espiritualmente através da palavra. Então veremos agora como que esse povo teve a fome saciada, satisfeita. Veja o versículo 3. E leu no livro diante da praça que está à fronteira, à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres e os que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Então veja, meu amado irmão, que imediatamente Esdras leu a palavra de Deus diante do povo. Foi feita uma leitura audível, uma leitura pública da palavra de Deus. Mas algo interessante aqui é que a palavra foi lida por um grande período de tempo. O texto diz aí: desde a alva até ao meio-dia, a manhã inteira, irmãos. O povo estava ouvindo a palavra de Deus por cerca de 6 horas, e eles não estavam reclamando, eles não estavam com pressa, eles não estavam com vontade de ir embora. O texto diz aí no final do versículo 3: e todo o povo tinha ouvidos atentos ao livro da lei. Meu amado, hoje em dia, às vezes o povo não aguenta 30 minutos de exposição da palavra de Deus. Já dá vontade de beber água, já dá vontade de ir ao banheiro, já dá vontade de mexer no celular. Você já lembra do lanche que vai fazer, já fica incomodado. Parece, queridos irmãos, que a fome por todas as outras coisas é muito maior do que a fome pela palavra de Deus. Mas quando há um avivamento espiritual, o nosso maior anseio é por Deus, e nós passamos a ter deleite, prazer na palavra de Deus, e os nossos ouvidos ficam atentos a toda a palavra que procede da boca do Senhor, porque nós entendemos que é o nosso alimento espiritual, que vai saciar a nossa fome, que vai transformar a nossa vida. Pastor Hernandes, comentando esse texto, ele disse assim: o povo permaneceu desde a alva até ao meio-dia, sem sair do lugar, com os ouvidos atentos. Não havia dispersão, distração, nem enfado. Havia fome pela
palavra. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. O povo estava atento e havia reverência pela palavra de Deus que estava sendo lida e explicada. Veja comigo aí o versículo 5 e o versículo 6. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo-o ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: amém, amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Então veja, quando o livro foi aberto, todo o povo se coloca de pé. A gente percebe aqui um sinal de reverência. Mas além disso, o texto, não somente esses versículos, mas quando nós olhamos para todo o texto, existem outros detalhes aqui que indicam que havia sim um santo temor, que havia uma santa reverência diante da palavra de Deus que estava sendo lida e estava sendo explicada. Isso é muito importante, meus amados irmãos, nos nossos dias, porque se tem algo que marca a nossa geração, é a falta de temor a Deus e a falta de reverência diante das coisas de Deus. Meus amados, e aqui eu não estou falando que é um problema da nossa igreja, estou falando aqui de uma forma geral. As pessoas vão à igreja para adorar ao Deus que é santo, majestoso e poderoso, mas parece que não tem a noção de que de fato Deus é santo, poderoso e majestoso, porque vão à igreja de forma distraída, ouvem a leitura bíblica, a exposição bíblica, como se estivessem fazendo uma coisa qualquer, de forma relaxada, distraída, mexendo no celular. Levanta o tempo todo, sai da igreja, volta para a igreja, conversa com o irmão, atrapalha quem quer ouvir. Parece que as pessoas perderam a noção de que quando a palavra de Deus é exposta com fidelidade e no poder do Espírito de Deus, é Deus verdadeiramente falando com a igreja, trazendo exortação, consolo, mudando em nós o que precisa ser mudado e endireitando as nossas vidas conforme o teu querer e a sua vontade. Portanto, é necessário que haja temor diante de Deus e reverência diante do Deus cuja Bíblia diz que é santo, santo e santo. Mas veja você, meu amado, que a palavra de Deus não foi somente lida, a palavra de Deus foi ensinada e aplicada na vida dos ouvintes. Os homens que estavam com Esdras explicaram a palavra de Deus para o povo. Veja comigo aí o versículo 7 e o versículo 8. Irmãos, estou indo com calma aqui, que eu estou controlando aqui a minha voz. Vamos lá, versículo 7. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sebatai, tem que decorar todos os nomes aí, tá, irmãos? Depois eu vou perguntar na saída. Maazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Versículo 8. Leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações, de maneira que entendessem o que se lia. Então veja o que estava acontecendo aqui. Esdras lia o texto publicamente, e aí em algum momento a leitura era interrompida, e os levitas, os homens que estavam com Esdras, desciam e começavam a explicar o povo, certamente em pequenos grupos, tirando as dúvidas do povo, e depois eles retornavam, liam mais uma porção das escrituras. Era isso que estava acontecendo. Eu não mencionei aqui o versículo 4, mas diz que Esdras estava em um púlpito de madeira, e aí eu fico até desconfiado se Moisés não ajudou a construir esse púlpito. Eles estavam acima do povo, como eu aqui estou mais alto que vocês, e aí Esdras lia a palavra, e o povo que estava com Esdras, os levitas, desciam e iam ensinando a palavra de Deus.
até que eles compreendessem o que se lia. Então, amado, o objetivo da leitura e do ensino da palavra de Deus é que possamos compreendê-la verdadeiramente. O povo precisa entender a palavra de Deus, porque somente assim nós iremos viver conforme a vontade de Deus. Querido irmão, é por isso que nós temos aqui pregações todos os domingos. É por isso que nós temos aqui escola bíblica dominical todos os domingos, estudo bíblico toda quinta-feira, pequenos grupos durante a semana, onde nós buscamos juntos a Deus em sua palavra, buscamos a presença de Deus em oração. Então, meu amado, esses momentos aqui na igreja existem para que possamos compreender, para que haja compreensão clara da palavra de Deus e da vontade de Deus na vida da igreja, na minha vida e na sua vida. E ao entendermos a palavra de Deus, nós saberemos como aplicá-la em nossa vida e como poderemos viver para que Deus seja glorificado através de nós. Não tem outro jeito, precisamos compreender a palavra de Deus. E quando nós compreendemos a palavra de Deus, a gente vai conseguir reconhecer aquilo que precisa ser mudado em nós, e a gente vai ajustar a nossa vida segundo a vontade do Pai revelada na sua palavra. Então, meu amado irmão, foi assim que a fome pela palavra foi satisfeita. O povo foi satisfeito, foi alimentado pela palavra de Deus. Esdras lia a palavra, ele e os levitas desciam e explicavam até que todos pudessem compreender a palavra de Deus. E é isso que nós precisamos fazer também, se envolver, tirar as dúvidas. Como é bom, né, irmãos, na escola dominical. Aqui no sermão de domingo não tem como. De vez em quando alguém me pergunta no final, você falou um negócio, eu não entendi, você me explica? Eu explico. Mas na escola dominical é bom que a gente pode discutir, tirar todas as dúvidas. É assim que nós precisamos viver. E quais são os resultados disso tudo, meus amados irmãos? Quando o povo tem fome de Deus, essa fome pela palavra é saciada. O que acontece quando o povo compreende, se alimenta da palavra de Deus? Qual é o resultado disso? Esse é o terceiro ponto da nossa reflexão. Os frutos do ensino da palavra. Então, queridos, na última parte dessa narrativa, o texto nos mostra os resultados práticos do ensino da palavra de Deus aqui na nação de Israel. Em primeiro lugar, o resultado prático do ensino da palavra de Deus que nós vemos aqui é o arrependimento de pecados. Quando o povo tem fome da palavra de Deus, se alimenta da palavra de Deus, entende a palavra de Deus, o que aconteceu? Arrependimento de pecados. Veja o versículo 9. Neemias, que era o governador, e Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo, lhe disseram: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Meus irmãos, eles choraram, porque ouviram e entenderam a palavra de Deus. Amado irmão, é pela lei de Deus que vem o pleno conhecimento do pecado. Então eles choraram, porque eles reconheceram que violaram os mandamentos de Deus e agrediram a santidade de Deus. Amado, quando nós olhamos para a Bíblia, nós percebemos o quão aquém nós estamos daquilo que nós deveríamos ser. Nós percebemos os nossos pecados, nós percebemos as nossas mazelas e o quanto nós entristecemos o Espírito Santo de Deus, e essa convicção de pecado gera em nós arrependimento, tristeza pelo pecado, choro e também mudança de vida. Tudo isso, meus amados irmãos, acontece e gera em nós mudança de vida. Você precisa entender que não há avivamento
sem arrependimento de pecados e mudança de vida. Agora deixa eu te dizer outra coisa: não há arrependimento verdadeiro sem tristeza pelo pecado. Foi isso que aconteceu aqui, irmãos. Presta atenção. O povo ouviu a palavra de Deus, eles compreenderam a palavra de Deus e eles começaram a chorar pelos seus pecados. Eles começaram a reconhecer os seus pecados diante de Deus. É por isso que tem muita gente que prefere ouvir uma mensagem de autoajuda, uma palestra motivacional, porque a palavra de Deus, se for exposta com fidelidade, vai mostrar para nós o quão pecadores nós somos. Eu pergunto para você, meu amado irmão, responda no seu coração, com sinceridade: tem quanto tempo que você não chora pelos seus pecados? Tem quanto tempo que você não sente uma tristeza profunda quando você entristece o Espírito Santo de Deus? Nós precisamos orar, sabe para quê, irmãos? Para Deus rasgar os céus e derramar sobre nós convicção de pecado, abrir os nossos olhos, derramar sobre nós pesar pelo pecado, lágrimas por causa do nosso pecado. A gente precisa pedir isso para Deus. Agora, qual que é o segundo resultado prático? E aqui eu chamo a sua atenção. O segundo resultado prático do ensino da palavra de Deus que nós percebemos aqui no texto é a alegria, meus amados. É a alegria do Senhor. Veja o versículo 10. Disse-lhes mais: ide, comei carnes gordas e tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Meu amado, entenda isso aqui. Depois que nós compreendemos a palavra de Deus, depois que nós reconhecemos os nossos pecados com tristeza e com lágrimas, depois que há arrependimento genuíno, depois disso nós experimentamos o perdão de Deus, nós experimentamos a alegria indizível do perdão de Deus e a certeza da salvação. Meu amado irmão, é a alegria de saber que Deus perdoou todos os nossos pecados e que nós somos o povo eleito e exclusivo de Deus e que nada mais pode nos separar do seu amor, nem os anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem as coisas que ainda vão acontecer, nem poderes, nem altura, nem profundidade ou qualquer outra criatura, nada, absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus que é meu, que é seu, por intermédio de Cristo Jesus, o nosso Redentor, o nosso Senhor, aquele que nos comprou a preço de sangue na cruz do Calvário, cujo seu sangue é suficiente para nos limpar, nos purificar, tirar de nós a iniquidade e nos oferecer a vida eterna e a certeza plena e absoluta de que quando a morte chegar, nós fecharemos os olhos aqui e abriremos na glória diante do Rei Jesus e viveremos e reinaremos com Cristo Jesus pelos séculos dos séculos. A alegria do Senhor é a nossa força, meus amados irmãos. Quando nós nos prostramos com tristeza e arrependimento de pecados, essa tristeza é substituída pela alegria e a certeza do perdão, a certeza de que Cristo está conosco, Ele é a nossa alegria, e é essa alegria a nossa força, que nos ajuda a enfrentar qualquer dificuldade que nós encontramos na frente, durante a caminhada da vida, a certeza de que o Criador dos céus e da terra, Ele se faz presente nas nossas vidas, e nada pode nos separar do seu amor, por isso que a alegria do Senhor é a nossa força. Irmãos, nós poderíamos ficar mais um tempo aqui falando dos resultados de aprender a palavra de Deus assim, com profundidade, mas vou citar rapidamente aqui mais dois. Terceiro lugar, a generosidade. No início do versículo 10, Esdras e Neemias lembram o povo
de compartilhar as porções do sacrifício com aqueles que não tinham nada para si. Então nós aprendemos que a palavra de Deus produz compaixão em nosso coração pelos mais necessitados. A gente aprende aqui, meus irmãos, que o avivamento que aconteceu aqui no povo de Israel restaurou o amor entre o povo e levou o povo à prática da generosidade. Veja o versículo 12. Então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Veja, eles comeram e beberam e compartilharam com generosidade porções para aqueles que não tinham nada para si, e fizeram isso com muita alegria. Meu amado irmão, quanto mais cheios do Espírito de Deus nós estivermos, mais generosos nós seremos com os nossos irmãos, mais amor haverá entre nós. Um comentarista bíblico disse que a presença de Deus em nosso meio, ela é medida pela quantidade de amor que há entre nós. Portanto, a palavra de Deus restaura o amor pelo nosso semelhante, a generosidade, o amor fraternal. Em quarto lugar, para a gente finalizar, a adoração a Deus. A palavra de Deus aqui restaurou a adoração genuína, e a gente já percebe no início do texto, desde que a palavra foi aberta, a adoração já foi restaurada. Volte seus olhos para o versículo 5 e o 6, mais uma vez. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: amém, amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Olha, o povo está adorando a Deus. Eles não estão adorando o livro da lei de Moisés, eles estão adorando o Deus que é revelado naquele livro, o Deus que é revelado na Bíblia. E é importante destacar, queridos irmãos, que eles adoraram a Deus conforme Deus exige em sua palavra. Precisamos entender algo aqui importante. Nós não devemos adorar a Deus conforme nós desejamos. Vou fazer algo diferente aqui para adorar a Deus. Não, a gente não adora a Deus do jeito que a gente quer, a gente adora a Deus do jeito que Ele determina na sua palavra. E foi isso que o povo fez. É a Bíblia que nos mostra a maneira como Deus exige e quer ser adorado. É por isso que a liturgia do culto de adoração é tão importante. É por isso que o pastor, que é o responsável pelo ensino da igreja, pela liturgia, o pastor precisa ter zelo com a liturgia do culto para garantir que o culto seja oferecido a Deus, não de acordo com a vontade de A ou B, mas de acordo com aquilo que o próprio Deus determinou em sua palavra. O conhecimento profundo da palavra de Deus restaura a adoração verdadeira. A gente começa a adorar, não do nosso jeito, mas do jeito que Deus determina na sua palavra, e é isso que agrada e glorifica a Deus. Meus irmãos, vou deixar aqui um dever de casa. Depois você leia com calma a partir do versículo 13, e você vai perceber que o povo continuou adorando e obedecendo a palavra de Deus. Vou te dar um exemplo do que aconteceu a partir do versículo 13, que você vai ler depois com calma. Eles leram nas escrituras que Deus havia ordenado ao povo de Israel que celebrassem a festa dos tabernáculos, mas havia muito tempo eles não celebravam essa festa, desde os tempos de Josué. Mas nesse momento aqui, quando houve esse avivamento espiritual, essa volta para as escrituras, eles passaram a celebrar essa festa novamente, tudo conforme a lei do Senhor determinava. E você vai perceber que houve muita alegria, houve obediência e houve adoração genuína ao único e verdadeiro Deus, que é digno de toda a adoração
e de todo louvor. Amém, irmãos? Quero dizer para você que o que aconteceu aqui em Israel, nesse período aqui de Esdras e Neemias, foi um grande avivamento espiritual. Esse avivamento foi produzido por Deus, por intermédio da palavra de Deus, e nós também podemos desfrutar de um avivamento como esse. Precisamos ter fome da palavra de Deus, desejo da palavra de Deus, para que a nossa vida seja transformada, impactada, e a gente possa viver de fato e de verdade, de uma maneira que Deus vai se agradar, e que Ele vai fazer de nós um instrumento poderoso nas suas mãos, para que o nome dEle seja proclamado, e que vidas sejam alcançadas e libertadas do império das trevas.